Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre probleminha que cai de vez em quando aí, menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Como assim? Tem um reloginho lá, um analógico, quero saber o menor ângulo formado entre eles, tá bom? Bom, a ideia inicial é o seguinte: normalmente os professores fazem o desenho do relógio, faz o esqueminha de quantos minutos anda, ângulo tal, ângulo X, deslocamento. Eu não vou me ater a isso. Eu vou apresentar para você uma forma de calcular isso rapidamente, sem desenho, sem nada. Como assim, professor? Vai ser essa formulinha aqui, ó. O ângulo, esse θ, o ângulo formado entre os ponteiros, o menor, né? Formado entre os ponteiros de um relógio, eu vou calcular da seguinte maneira: módulo. Por que módulo? Para tirar a parte negativa, só o valor positivo. Módulo da seguinte continha: 30 vezes o valor da hora, menos a metade de 11 vezes o valor do minuto. Hã? Como assim? Calma, que na sequência do vídeo eu vou demonstrar como que eu cheguei nisso. Mas se você conseguir guardar essa regrinha, vai ficar fácil de calcular qualquer ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Então, como é que eu calculo isso? Módulo. Módulo por quê? Porque se der negativo, fica positivo. Então, o módulo é bem simples, só tem resultado positivo, tá? 30 vezes o valor da hora. Por que 30 vezes? A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Porque cada hora anda 30 graus, né? Se a minha volta toda é 360, se eu tenho 12 horas, 360 dividido por 12 dá 30. Então, 30 vezes cada hora, mais o valor da metade de 11 vezes cada minuto, tá? Então, essa regrinha aqui básica, você resolve qualquer problema. Então, vamos lá, rapidinho, para a gente poder matar uma pausa. Qual é o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio quando for 14 horas e 20 minutos? Ô, meu querido amado Jedi, 14 horas são 2 horas da tarde. Faz diferença? Na minha formulinha aqui, o H eu vou pôr 14, eu vou pôr 2 horas. Coloque sempre de 1 a 12. Porque se você colocar 14, vai fazer uma conta maior e você vai estar ultrapassando. Você está dando uma segunda volta. E aí depois tem que descontar. Então, para evitar problema, usa sempre a hora que você conhece. 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 12 horas. Beleza? Então, na verdade, aqui o que eu quero? Eu quero saber o seguinte: qual vai ser a hora dada? A hora dada são 2 horas. Qual é o minuto dado? Minuto dado, aqui o meu M, vai ser 20. Então, como é que calcula o ângulo entre eles? O ângulo entre eles vai ser θ igual módulo de 30 vezes o valor de H. Quem é o H? 2 horas. Menos a metade de 11 vezes o valor do minuto. Como é que eu resolvo isso? Bem simples, ó. Esse 2 pode cortar, isso aqui dá 10. Então, o meu θ vai dar 30 vezes 2, 60. Menos 11 vezes 10, 110. Θ vai ser igual módulo. Quanto está faltando para chegar aqui? De 60 para 110, está faltando 50 graus. Então, menos 50. Para que serve o módulo? Para sumir com o sinal. Então, o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio às 2 horas e 20 minutos vai ser 50 graus. Bem tranquilo, bem facinho. Tem para você o valor da hora, o valor do minuto, joga na formulinha, está calculado. Tempo. Qual o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio quando for 3 horas e 34 minutos? Então, de novo, quem é o meu Hzinho? 3 horas. Quem é o meu minuto? 34. Qual é a formulinha? A formulinha é θ é 30 vezes o valor da hora, que é 3, menos 11 vezes o valor do minuto, que é 34, só que eu pego a metade, certo? Agora é só fazer continha, ó. θ vai ser igual 90, 30 vezes 3, 90, menos metade de 34 é 17. Como é que eu faço para fazer essa continha? 17 vezes 11. Então, olha só, 17 vezes 11
é bem tranquilo, ó. 7, 1, sinalzinho de mais, 7, 1, isso dá 7, 8, 1. Tá vendo que facinho? Vou dar uma regrinha bem fácil para você. Toda vez que você for multiplicar 11 vezes 2 dígitos, sabe como é que você faz? Bem facinho? Isso aqui é até um assunto para outra videoaula, mas vou acabar mostrando para você que é bem legal. Você tem aqui, ó, 17 você vai multiplicar por 11, certo? Então o que você faz? Coloca o número 1 e o número 7. Repete, ó, número 1 e número 7. E aqui no meio, você vai colocar a soma desses dois. 1 mais 7, 8. Olha lá, beleza? Facinho? Então, isso aí fica como um brindezinho aí para essa nossa videoaula. Então, quanto é que vai dar esse resultado? Observe, vai dar negativo. Vai dar negativo? Nenhum problema, o módulo sai o sinal. 90 para chegar a 187, 97 graus. E agora? Qual o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio às 3 horas e 34 minutos? 97 graus. Só isso, só. Muito fácil, muito tranquilo. Tá aí um esqueminha onde você caiu no vestibular, caiu numa provinha qualquer, você resolve isso fácil, bem fácil. De que maneira? É só multiplicar 30 vezes o valor da hora e subtrair por 11 vezes o valor do minuto, só que você pega a metade disso. Beleza? Mas você é um Jedi e você faz assim. Dá outro exemplo para mim, seria... Vamos comigo! Pra que fazer isso? Próximo exercício agora. Qual o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio quando for 1 hora e 40 minutos? 1 hora e 40 minutos. Como é que eu faço para resolver isso? Tranquilinho, formulinha, delta, o θ é igual a 30 vezes o valor da hora, que é 1, menos 11 vezes o valor de 40, só que eu pego a metade. Então, meu θ vai ser 30 vezes 1, 30, posso cortar aqui, dá 20. Isso aqui dá quanto? Como é que faz para 20 vezes? Isso aqui dá 220. Olha só o que aconteceu. 30 para chegar a 220, isso dá quanto? Dá menos 190. Então, meu θ deu 190 graus. Agora tem que tomar cuidado. Essa não é a resposta. Eu quero o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio. Observe que toda vez que você está formando ângulo entre ponteiros de relógios, você vai ter dois ângulos. Você vai ter o ângulo de dentro e vai ter um ângulo aqui, ó, de fora. Então você tem um ângulo dentro e um ângulo alfa fora. Esses dois ângulos, o alfa somado com o θ, eles dão 360 graus, eles são replementares. Não sei se você lembra, mas lá no passado nós temos os complementares, que a soma dele dá 90, os suplementares, que a soma é 180, e os replementares, ou alguns livros até falam em replementar, os replementares, a soma deles dá 360, beleza? Então, o que acontece, ó, esse ângulo aqui é 190. Existe um outro ângulo que seria 360 menos 190. Observe que esse outro ângulo formado aqui, quanto é que dá esse valor para esse? 170. Qual desses dois é o menor ângulo? 190 ou 170? 170. Então, a resposta do menor ângulo é 170. Aí você fala, mas era ele. A formulinha era para calcular o menor ângulo. Sim, calculei o ângulo. Como calcular o ângulo entre eles? O menor ângulo vai depender da situação. Às vezes, conforme o ponteiro do relógio vai andando, o ângulo formado sempre serão dois. Pode ser o de dentro ou pode ser o de fora. Ele não perguntou o ângulo de dentro ou de fora, ele perguntou o menor ângulo. Então, o menor ângulo vai ser sempre o menor entre eles. Calcula normalmente o θ, e aí toda vez que passar de 180, porque 180 será exatamente quando for 6 horas.
6 horas da tarde, ou 6 horas da manhã, os dois ângulos serão exatamente iguais, 180 e 180. Então, toda vez que você calculou o valor do θ e ele deu um valor maior que 180, o seu menor ângulo vai ser a diferença do que falta para chegar a 360, ou seja, o replemento para chegar a 360. Beleza, Jedi? Show de bola. Por aqui eu encerro o esqueminha. Formulinha dada, formulinha calculada. Espera aí, o quê? Ah, sim, você é um Jedi. Como você é um Jedi, você não aceita as coisas simplesmente, ó, fórmula dada, resolva. Você quer saber de onde que ela veio, não é? E como você quer saber de onde ela veio, a partir desse momento eu vou te explicar o porquê. Se você quer só saber a fórmula, quer ser prático, quer ser rápido, tá aí, guardou 30 vezes H menos 11 vezes o valor do minuto dividido por 2, pega o valor em módulo, pronto, tá acessado, clica joinha, vai descansar, faça outra coisa. Mas se você realmente é um Jedi, e eu sei que você é, quer saber o porquê, de onde veio, como que você chegou nisso, segura aí, vem comigo que eu vou te mostrar, beleza? Então, Jedi, você não está acostumado às coisas vindo para você de forma simples, né? Então, vou te mostrar o porquê dessa formulinha. Como é que eu cheguei nesse esquema de 30 vezes H menos 11 vezes o valor do minuto dividido por 2, me dá o ângulo entre os ponteiros do relógio, e aí eu consigo calcular o menor. Então, como é que eu cheguei nisso? Então, vamos voltar aqui no nosso reloginho de, né, analógico aqui, e veja bem, como é que funciona, né, pra gente, como que funciona, né, para a gente poder calcular o menor ângulo. Então, o ângulo que eu quero calcular é entre esse ponteiro. Vamos colocar o vermelho como sendo o nosso ponteiro pequeno e o nosso ponteiro grande, tá? Ponteiro grande, ponteiro dos minutos, o pequeno, ponteiro das horas. Primeiramente, vamos pensar assim, como é que eu descubro? Não vamos mexer com o ponteiro grande, vamos deixar ele aqui na hora cheia, tá? Quantos graus formam o ponteiro entre o grande e o pequeno, ou seja, o ponteiro do minuto da hora, quando for 1 hora, quando for 2 horas, quando for 3 horas? Como é que eu faço para descobrir isso? Então, veja bem, eu vou dizer o seguinte, ó, 1 hora, então veja lá, 1 hora, o meu ponteiro pequeno, a volta toda seria 360. Como o meu relógio está dividido em 12 partes, em 12 horas, em 1 hora, o meu ponteiro pequeno anda 30 graus. Então isso aqui nós vamos chamar de PP, que é o ponteiro pequeno. Em 2 horas, 2 horas, 60. Em 3 horas, 3 horas, 90. Em 4 horas, 4 vezes 30, 120. Então, o meu ponteiro pequeno, tá? O meu PP, ele andaria 30 vezes a hora para eu saber o ângulo. Só que em vez de ficar esse PP aqui que fica estranho, eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de θ, esse ângulozinho aqui, ó, eu vou chamar esse ângulozinho aqui de θ1. Beleza? Então, esse cara aqui vai ser o meu θ1. E observe bem, meu θ1 é esse ângulo aqui, tá? 30H. Só que, na verdade, à medida que o ponteiro grande vai andando, o pequeno também vai deslocar. Então, esse θ1 aqui seria essa relação original entre os dois, mais um pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar esse pedacinho aqui, esse trechinho de deslocamento aqui, ó, esse pedaço aqui, eu vou chamar de x. Então, ele vai andar 30H mais um x, que eu não sei quanto é. E como é que eu calculo esse x aqui? Como é que eu chego a essa conclusão? Então, vamos ver o seguinte, vamos fazer uma relação agora, pensando no ponteiro grande. O ponteiro grande, para eu saber, por exemplo, quantos graus anda 1 minuto, que relação eu faria? A volta toda é 360, beleza? Quantos minutos tem 1 hora? 1 minuto, os minutos em 1 hora são
60. Então, 1 minuto ele vai andar, a cada 1 minuto ele vai andar 6 graus. Então, eu vou fazer uma segunda relação aqui, ó, dizendo assim, os meus minutos, qual é o grau que ele vai estar gerando aqui, formando? Cada 1 minuto eu ando 6 graus, então 2 minutos 12, 3 minutos 18 e assim por diante. Então eu vou escrever uma relação assim, ó, 6 vezes o m. Então, 6 vezes m é quantos graus eu formo a cada minuto que eu ando. Tranquilo? E aí, veja bem, está faltando agora eu descobrir esse deslocamento xzinho aqui, ó. E aí eu vou fazer uma relaçãozinha. O ponteiro pequeno e o ponteiro grande, o pequeno vai deslocar fazendo uma relação com o grande. De que maneira? Eu venho aqui e faço a seguinte situação, ó. 60 minutos do ponteiro grande, o ponteiro pequeno anda 30 graus. Não é isso? A cada 60 minutos o ponteiro anda 30 graus. 60 minutos, 30 graus. 60 minutos, 30 graus. Correto? Então, vamos só pensar o seguinte. Se eu quisesse saber em 10 minutos, quanto seria esse xzinho aqui? Tá? Então, se eu fizer uma regrinha de 3 aqui, não está funcionando essa porcaria, não é? Então, uma regrinha de 3 aqui, é só multiplicar isso aqui em cruz. Quanto seria o x aqui? Olha lá, x vai ser 10 vezes 30 dividido por 60. Se eu simplificar essa criança aqui, ó, corto aqui, isso aqui dá 2, aqui dá 1, 10 dividido por 2, isso vai dar 5 graus, tá? Então, eu vou fazer uma relaçãozinha assim, ó, um ponteiro pequeno com um ponteiro grande. Um ponteiro pequeno andando 5 graus foi porque o ponteiro grande andou 10 minutos. Se eu fizer a mesma relação aqui, calculando com 20, com 30, com 40, você vai chegar na seguinte conclusão, ó. Em 20 minutos, o ponteiro pequeno anda 10 graus. Em 30 minutos, o ponteiro pequeno anda 15 graus. Ou seja, eu estou fazendo uma relação aqui, ó, o ponteiro pequeno em relação ao ponteiro grande. O ponteiro pequeno, opa, tem um pequeno aqui, o ponteiro pequeno vai andar a metade dos minutos. Então eu posso dizer que o meu xzinho aqui, ó, esse x, ele vai ser a metade dos minutos, correto? Então, eu posso dizer então que o meu θ1 eu calcularia como 30h mais metade dos minutos, correto? Tranquilo? Então agora vamos finalmente. Quanto vai ser esse ângulo θ? Esse ângulo θ vai ser isso, que é o que o ponteiro pequeno andou, tirando do ponteiro maior. Faço a relação para descobrir, tirando esses dois valores, eu encontro esse. Então eu vou escrever aqui o seguinte, ó, o ângulo θ vai ser a subtração desses dois valores. Vou colocar θ1 e θ2 aqui, tá? Então agora, guarda bem isso aqui, que eu vou mostrar como que eu chego nessa relação. Então, vamos lá. Olha só, dividindo aqui, o ângulo θ que eu estou procurando, eu vou fazer a seguinte continha, ó. θ1 menos θ2. Tudo bem? E aí, observe o seguinte. O meu θ1, eu escrevi como sendo 30 vezes h mais a metade de m. E o meu θ2, menos 6m. Certo? Se eu fizer aqui uma continha prática, eu não posso somar esses dois aqui, ó, diretamente, que são frações com denominadores diferentes. Então, se eu tirar o MMC aqui, isso aqui dá 2, e aí isso dá M menos 12M, correto? Então, o meu ângulo θ vai ser 30 vezes H, tem um M, devo 12, fico devendo 11M sobre 2. E aí o que acontece? Para evitar que o meu ângulo dê negativo, eu vou calcular isso em módulo.
Por isso que lá no início do problema, você percebeu que eu calculei o módulo do valor da conta para que eu achasse o resultado. Jedi, tá aí, é assim que funciona. Pergunta por quê? Não adianta nada colocar a fórmula, você pode até guardar a fórmula, pode até utilizá-la, mas pergunta por quê. Tá aí o porquê, da onde veio, show de bola. Espero ter ajudado vocês, espero que qualquer questão, qualquer probleminha, faça alguns exercícios aí, coloque horas aleatórias, coloque hora quebrada, faça uma zona para... Lembrando que se passar, né, a volta, o valor que você achou do θ, se o valor que você achou do θ for maior que 180 graus, o menor ângulo vai ser sempre o replemento. E aí, você já sabe que replemento seria o menor ângulo, seria o valor de 360 menos esse θ que você calculou. Tudo bem? Valeu, um abraço, Jedi. Se você curtiu, clica aí. Se você gostou muito, compartilha. Passe para seus amigos. Me ajuda que eu te ajudo. Forte abraço, galera. Um abração. E que a força sempre esteja com você. Tchau! E aí, Jedi? Curtiu a aula? Dá um likezinho aí. Compartilha o vídeo. Me ajuda. Valeu. Tamo junto. Que a força esteja sempre com você.